Como pagar menos imposto na venda de imóveis? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui do canal Próxima Geração, que tem por objetivo produzir conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório. Mas como a gente está preocupado, né, pessoal, com a formação do patrimônio, com a gestão desse patrimônio, é imprescindível a gente trazer aqui no canal também conteúdo ligado aí à questão de planejamento tributário, né? Não deixa de ser um planejamento tributário quando a gente quer vender um imóvel pagando a menor quantidade de imposto possível dentro da lei, obviamente. Então vocês vão ver que o vídeo de hoje está bem completo, tá? Então a gente vai fazer todas as abordagens necessárias para vocês entenderem, primeiro, o que é ganho de capital, segundo, quais as isenções de ganho de capital, quais as formas de você reduzir também o ganho de capital e explorando inclusive outras ferramentas como o holding imobiliária e holding familiar, né, holding imobiliário, enfim, e também a gente vai abordar a questão da reforma tributária. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso roteirinho de hoje. Como eu falei, né, a gente vai fazer uma análise introdutória para explicar para aqueles que ainda não estão tão familiarizados com esse tema o que é um ganho de capital, quais são as alíquotas, os fatores de redução do ganho de capital, as isenções, a venda utilizando o holding familiar, cenário pós-reforma tributária, vamos fazer uma simulação, tá, um comparativo com tributação pela pessoa física, pela pessoa jurídica nos termos atuais, né, antes da reforma tributária, e também pós-reforma tributária. Então, vocês vão ver que o impacto da reforma ele é bem significativo, já antecipo isso para vocês. Mas vamos lá. Então, o que é esse tal de ganho de capital? A operação, né, a apuração do ganho de capital, então, é necessária nas operações que envolvam alienação de bens e direitos, cessão ou promessa de cessão de direito à sua aquisição. Basicamente, o exemplo mais clássico que tem, né, e isso é muito comum aqui no Brasil, afinal de contas, os imóveis eles tendem a sempre se valorizar, obviamente existem exceções, mas como regra geral, né, dado que a gente tem um déficit habitacional ainda muito relevante, quanto mais pessoas procurando por um bem, né, um mesmo bem, ou enfim, aquele tipo de bem, a tendência é que ele se valorize. Então, a gente tem muita gente que não tem uma casa para morar, né, um apartamento, enfim, e tem interesse normalmente nos lugares mais bem localizados da cidade. Aqueles imóveis que estão localizados ali tendem a valorizar. Isso acontece em todos os lugares do mundo, né? Vai tentar comprar um apartamentinho de 60 metros quadrados lá em Manhattan, né, em Nova York, e quanto é que custa? Se é um pouco mais caro do que aqui no Brasil, com certeza sim. Então, quando a gente tem essa valorização, essa diferença, se eu comprei um imóvel por 1 milhão e hoje ele vale 2, o ganho de capital é justamente essa diferença, 1 milhão. Ou se eu comprei um imóvel por 1 milhão e 500 e vendi por 2 milhões, o ganho de capital é 500 mil. E quais são as operações tributáveis com ganho de capital? Não são apenas as operações de compra e venda. Então, operação de permuta, dação em pagamento, desapropriação, cessão de direitos, integralização de capital e sucessão causa-mortes também. Então, sempre quando a gente tem uma operação em que um imóvel ele sai do meu patrimônio e entra um ativo no lugar, é possível que tenha essa tributação do ganho de capital. Então, mas aqui a gente vai tratar especificamente no vídeo de hoje, focando aí na compra e venda, que é a operação tradicional, tá, pessoal? Esses primeiros slides, inclusive, eu tirei de uma aula do meu curso de planejamento sucessório. Para quem já é aluno, está lá no módulo 8. Então, esse iniciozinho aqui, vocês já vão ter, a gente vai acabar repetindo, mas mais para frente tem conteúdo novo, porque a gente vai fazer umas simulações aí, inclusive dos cenários pós-reforma tributária. E quais são as alíquotas do ganho de capital? 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 5 milhões, então é um bom gap aí que a gente tem nessa primeira faixa, ela é bem ampla, então a gente chega ali até 5 milhões de reais, não passa de 15% do ganho de capital. Entre 15 milhões e 17,5 a gente paga ali, ou melhor, entre 5 milhões e 10 milhões a gente vai pagar 17,5%, entre 10 e 30 milhões 20% e acima de 30 milhões 22,5%. Então o meu desejo aqui é que você um dia chegue nessa alíquota máxima, porque se você chegar lá quer dizer que você conseguiu um ganho de capital maior que 30 milhões de reais. Tenho certeza que não é todo dia que a gente encontra operações dessa natureza, mas esse é o nosso objetivo, né? O objetivo de todos aí que pretendem enfim, construir o seu patrimônio ao longo da vida. Vamos entrar agora já nos fatores de redução na venda de imóveis. A gente tem aqui uma questão bem interessante aí, que quanto mais antigo o imóvel ali, principalmente desde que ele tenha sido adquirido antes de 1988, tem uma progressão da redução do ganho de capital, chegando até ser isento, pessoal, para quem comprou o imóvel antes de 1969. Mas até quem comprou ali, ó, até 79, tem metade, né, 50% de redução no ganho de capital, também é bem interessante.
E isso, pessoal, esse cálculo é feito pelo próprio sistema da Receita Federal. Então a gente não tem que se preocupar muito quanto a isso, porque quando você insere as informações, ele automaticamente vai levar em consideração esses percentuais de redução, tanto aquele que leva em consideração o ano de aquisição, quanto esses outros redutores que são um pouquinho menores, mas que também devem ser levados em consideração. Então a gente tem ali redução de 1 inteiro dividido por 1 inteiro e 60 décimos de milésimo elevado a M1, sendo M1 o número de meses ou fração decorridos entre janeiro de 96 e novembro de 2005, e também um outro redutor, que é imóveis que foram adquiridos ali entre dezembro de 2005 e a data de alienação. Então a gente teve uma janela ali em que teve esse critério aí de 1 inteiro e 60 décimos de milésimo elevado a M1, e depois um outro critério ali que 1 inteiro dividido por 1 inteiro e 35 décimos de milésimo elevado a M2. Então, esses critérios, como eu falei, todos eles são calculados diretamente pelo sistema do GCAP da Receita Federal, a gente não tem que se preocupar muito com eles. É basicamente simular e ver se aplica ou não. O que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é para que a gente não perca esses direitos, tá? Porque é muito comum, quando alguém vem a falecer, que a família contrate um advogado considerando o preço dele, né? Então, para abrir o inventário. Então, ele vai lá, a família vai lá, cota às vezes com 2 ou 3 advogados, escolhe o mais barato e acaba optando por fazer o inventário com ele. E o advogado mais barato, muitas vezes, eles não têm conhecimento, por exemplo, dessa regra aqui. E eu já vi famílias desperdiçarem essa possibilidade de redução do ganho de capital porque não sabiam. E porque, assim, quando a gente tem um falecimento, a gente tem duas opções. A gente pode transferir os bens para os herdeiros com o valor histórico, ou seja, o valor que estava na declaração de imposto de renda lá do falecido, e aí a gente não paga ganho de capital, em hipótese alguma, ou a gente tem por opção atualizar o valor dos bens, e aí o espólio tem que recolher o ganho de capital, consequentemente reduz o valor da herança dividido entre os herdeiros. E aí os herdeiros eles não fazem nem o advogado não orienta direito, enfim, eles acabam às vezes não fazendo as contas, porque em muitas situações valeria a pena você atualizar o valor desse bem, valor de mercado, e utilizando o redutor. Então, se era um imóvel adquirido em 1968, o falecimento ocorreu em 2010, então se passaram ali 40 anos, basicamente, um pouquinho mais, e a gente com certeza tem uma valorização muito considerável desse imóvel. E se os herdeiros não atualizarem o valor desse imóvel, a data de aquisição passa a ser o ano de 2010. E em 2010 para frente a gente não tem mais aquele redutor de base de cálculo que chegava a 100% no caso deles. Então, se o advogado não instruiu a família, elas pode ter perdido a oportunidade de não pagar nada no ganho de capital, uma valorização de 40 e poucos anos, que poderia realmente mudar a vida deles ali, porque seria um acréscimo patrimonial bem relevante, né, para ser deixado de ser levado em conta, e a gente então teria uma nova data de aquisição que será ano de 2010. Por isso que eu digo que às vezes não vale a pena você fazer aí um leilão de advogados. Mas voltando aqui, a isenção, o que a gente tem de possibilidades de isenções? Primeiro, artigo 23 da Lei 9.250/95, que traz alguns critérios para que essa isenção ocorra. Então, o valor máximo do preço de venda tem que ser 440 mil, e aqui a gente já corta boa parte dos imóveis no Brasil, né, pessoal, principalmente localizados aí nas capitais, os grandes centros urbanos, que o valor dos imóveis realmente está muito alto. E o único imóvel no nome do vendedor, então se ele tiver 2 imóveis já não vai se aplicar essa isenção. O vendedor não pode ter realizado operação imobiliária nos 5 anos anteriores, mas em contrapartida não tem exigência de compra de outro imóvel. E a outra possibilidade de isenção que a gente tem, ela é mais ampla, porque não tem restrição de valor, que está ali no artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. Ele vale só para imóveis residenciais localizados no Brasil, mas pode ser mais de um. Então, posso vender 2 imóveis e comprando que seja um ou outros 2, dentro do prazo máximo de 180 dias, a gente não vai ter aplicação aí, a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. O benefício, nesse caso, também é aplicado uma vez a cada 5 anos. Então, qual que é uma estratégia interessante? Para quem quer vender um imóvel muito defasado no IR e precisa do dinheiro, né? Que não está vendendo para comprar outro imóvel, mas ainda assim a gente pode usar essa estratégia. Eu posso adquirir um outro imóvel dentro de 180 dias, sem pagar nada. Então imagina que eu comprei um imóvel por 1 milhão e depois vendi por 2 milhões, eu tive esse ganho de 1 milhão de reais. Mas eu não quero comprar um imóvel de 2 milhões de reais. Eu quero um outro imóvel de 2 milhões de reais. Eu quero o dinheiro, eu quero esses 2 milhões na minha mão. Aí, em vez de eu pagar ali 150 mil reais de imposto, que seria os 15% sobre esse 1 milhão que eu valorizou, eu vou lá, compro o imóvel de 2 milhões de reais e eu vendo em seguida.
vendo ali por 2 milhões e, sei lá, e 5 mil reais, simplesmente para que eu tenha esses 150 mil de isenção e aí eu consigo embolsar esse dinheiro sem pagar ganho de capital e totalmente dentro da lei, porque não tem um período de carência que você precise ficar com aquele segundo imóvel para conseguir fazer jus à isenção. Mas é claro que a gente tem que considerar os custos de corretagem, TBI e tudo mais. E quem sabe, se essa operação começar a ser muito comum, a lei pode vir a ser mudada, enfim, para estabelecer um período de carência para que esse tipo de prática não aconteça. Mas, por enquanto, é totalmente legal, né? Não ilegal, totalmente dentro das possibilidades que a gente tem aqui. E na holding familiar. Então, a gente já vai entrar agora aqui, a partir desse tópico, no tema holding familiar. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí sobre essa primeira parte de alíquotas, de fatos geradores e essas isenções e também os redutores ali do ganho de capital. Sobre holding familiar, a gente tem aí, eu não vou ler tudo isso aqui, pessoal, mas é só para vocês, quem quiser, ter interesse em como as alíquotas são formadas, tirem um print dessa tela, vocês vão poder entender melhor. Mas basicamente, a gente tem isso aqui, tributação até 240 mil reais ano, lembrando, considerando o cenário atual pré-reforma tributária. Então a gente tem essa tributação hoje na venda de imóveis como estoque. O que é estoque? É aquele imóvel que foi realmente comprado, né, adquirido por uma holding para vender depois. Nada impede, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, a reclassificação desse imóvel dentro da contabilidade da empresa, porque se ele estava gerando receita de aluguel, ele não estava contabilizado como estoque, estava no ativo permanente, porque era uma propriedade de fato da empresa que era utilizado aí para cessão a terceiros, né, mediante contrato de locação. Mas se a gente quer vender e se utilizar desses redutores aqui, vocês podem ver que a tributação ela é bem baixinha. A gente pega aí o faturamento, a presunção de lucro, no lucro presumido é de 8% só. Então a gente chega aí numa alíquota total de 5,93% para faturamentos de até 240 mil ano e de 5,93% mais 1% sobre o que excedeu os 240 mil e que é por conta do adicional do imposto de renda. Então pode chegar até 6,93%. Nunca vai chegar em 6,93%, mas é chegar cada vez mais perto conforme o valor for aumentando. E por que a gente sempre evita, né, a gente tenta evitar a venda de imóveis do ativo imobilizado? Porque o ganho de capital ele é muito brutal, né? Porque a gente tem uma alíquota de imposto de renda de 15% e mais 10% do adicional e 9% de CSLL, que é até 34%. Você pode estar perguntando, por que não tem PIS e COFINS? Porque o PIS e COFINS eles incidem apenas sobre o faturamento, né, sobre a receita bruta, e aqui a gente não está falando de um produto que foi vendido, né, que seria o imóvel. A gente está falando de um ativo da empresa que foi vendido por um valor superior àquele que foi adquirido. Então, a gente cobra 34% da diferença, né? Então, é claro, a gente sempre vai ter que fazer a conta. Pode ser que os 34% sejam menos do que os 5,90% do ganho de capital, seja menos do que os 5,93% na venda do imóvel total. Isso só a planilha de Excel, né, como o pessoal costuma dizer, vai responder. Quanto à questão da reclassificação que eu mencionei para vocês, tá? Então é simples, é fácil assim, eu posso simplesmente mudar na contabilidade para que eu consiga tributar um imóvel ali que foi vendido como estoque e não como um ativo imobilizado. Sim, a Receita Federal já considerou essa possibilidade, mas atenção, leiam principalmente os que está sublinhado aqui, ó. Essa forma de tributação, ou seja, utilizando aí essa presunção de 8%, aquela alíquota mais baixinha que eu falei, ela pode continuar sendo utilizada, ainda que os imóveis vendidos tenham sido utilizados anteriormente para alocação a terceiros, se, aqui que está condicionante, se essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas da decorrente compõem a receita operacional e a receita bruta da pessoa jurídica. Só que, se a atividade ali embaixo tem a exceção, né, não constituir objeto da pessoa jurídica, essa tributação deve ser objeto de apuração de ganho de capital. Por isso que eu coloquei esse aviso aqui do lado, né, importante planejamento bem feito. Então, quem constitui a holding familiar, no caso, já deve prever essas duas possibilidades, né? Já coloca aí no contrato social, no CNAE, né? Já orienta ali o contador que está fazendo essa parte operacional a incluir no CNAE essas duas possibilidades e no contrato social também, principalmente. Até porque se não tiver um contrato social não vai poder ter no CNAE. Então, imagina se você procurou, o seu cliente ele procurou lá querendo só vender imóvel, ou melhor, só alugar imóvel sem vender, e você não inclui o objeto de compra e venda de imóveis próprios, você pode ter cometido esse erro, né, de depois no futuro não poder fazer essa reclassificação sob pena de autuação. E aí eu trouxe aqui um precedente do CARF, tá?
Para quem não sabe, o CARF é o órgão da Receita Federal, né, que integra o Ministério da Economia, responsável pelo julgamento de recursos interpostos aí no contexto de processos administrativos tributários. Então, qual que seria a linha do tempo? A empresa é fiscalizada, ela apresenta uma defesa, que é julgada pela delegacia da Receita Federal local, e dessa decisão cabe recurso para o CARF, que fica lá em Brasília. E aí o CARF tem os conselheiros que representam os contribuintes, né, que é essa expressão que é utilizada ali, que eles são indicados por entidades representativas da sociedade civil, então CNI, Confederação do Comércio, Nacional do Comércio, enfim, outras entidades também, e composto também por auditores da Receita Federal de carreira. E então, assim, é um órgão paritário, né, que a gente chama, e eles fazem a análise desses recursos. Então, um conselheiro vai ser sorteado e tal. E aqui nesse caso, que foi julgado no ano passado, um pouco mais de um ano, estou gravando esse vídeo dia 1º de setembro, isso foi julgado em 14 de agosto de 2024, então mais de um ano atrás, a gente teve uma situação em que a reclassificação foi considerada um planejamento tributário abusivo e a empresa foi autuada para recolher o ganho de capital. Olha como que diz aqui a sementa. Lucro presumido, venda do bem do ativo imobilizado, reclassificação para o circulante de ganho de capital. A alienação de bem do ativo imobilizado por sociedade empresária optante pelo lucro presumido deve ser tributada pelo RPJ segundo as regras aplicadas no ganho de capital, ainda que tenha havido a reclassificação do bem para o circulante. Na atividade imobiliária, a receita da atividade é aquela produzida pela venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda. O tratamento tributário das atividades imobiliárias dependerá da intenção inicial, e aqui a gente sempre fala, tá, pessoal, quando a gente fala de planejamento tributário, a Receita Federal e o CARF, eles olham muito isso. Qual que era o propósito daquela estratégia, né? Era simplesmente reduzir a tributação? Se sim, em algumas situações, o planejamento tributário é considerado abusivo, né? E as autuações são mantidas. O tratamento tributário de atividades imobiliárias depende da intenção inicial que envolveu a aquisição ou construção do imóvel, sendo irrelevante a eventual mudança de destinação verificada posteriormente. Aí o fiscal aqui traz um relatório ainda mais que ele fala ali que teve uma alteração do contrato no contrato social, enfim, foi incluída a atividade de compra e venda de imóveis e no mesmo ano o imóvel foi reclassificado para estoque só para ter um benefício. E aqui, pessoal, era uma fazenda de acho que 70 milhões de reais, era um valor realmente bem alto ali, venda da fazenda Itaipu. Não vou ler tudo isso aqui, senão vai ficar um pouquinho maçante, mas quem quiser dar um pause aí, dar uma lida ou tira um print para ver depois com calma. Tomar uma aguinha. Os vídeos aqui não são editados, tá, pessoal, no meu canal, para ser mais dinâmico aí, pra gente poder ganhar velocidade também. Afinal de contas, no Brasil as coisas acontecem toda semana, né? A gente sempre tem assunto novo para gravar. Então, quanto mais rápido a gente consegue publicar os vídeos aqui, melhor. Então, eu já peço desculpas aí de antemão por não fazer as edições que deixariam o vídeo um pouco mais fluido. Mas vamos lá. E após a reforma tributária? Aqui, pessoal, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem um vídeo, quem ainda não assistiu, que fala sobre... o nome do vídeo é o fim das holdings familiares, da holding familiar está próximo, e eu faço uma análise bem mais detalhada aí sobre as questões ligadas à reforma tributária, como ela impacta, né, como as alterações impactam as holdings familiares. E para a questão de aluguéis, o meu entendimento, as holdings elas vão continuar sendo bem interessantes, tá? Para a questão de compra e venda de imóvel, talvez não tanto, e a gente vai começar a ver por aqui. Eu deixei aqui em destaque os pontos que interessam mais para esse vídeo de hoje, né, que é relacionado aí à venda de imóveis. A gente tem então a alíquota de CBS e IBS. A expectativa é que seja mais ou menos em torno de 28%, ainda não temos essa definição. Vai ter um redutor desses tributos aí de 50% para a venda de imóveis, então vai passar a ser 14%. E teremos um redutor social, que eles chamam que é para venda, então, que é o redutor da base de cálculo de R$100 mil para unidade residencial nova e R$30 mil para lotes. E como é que vai funcionar, pessoal? Quem será contribuinte de IBS e CBS? De novo, eu explico melhor naquele vídeo, mas eu trouxe esses slides para cá para a gente explicar também. Então a gente tem dois critérios, tá? Se uma pessoa física ela teve uma renda de locação de imóveis superior a 240 mil no ano anterior, então dia 1º de janeiro, isso aqui eu vou considerar lá 2034, por exemplo, que já vai estar totalmente em vigor a reforma tributária. Em 1º de janeiro de 2024, ela olhou para o ano anterior e viu que aquela pessoa teve mais de 240 mil reais de renda de locação de imóveis, e desde que de mais de 3 imóveis, então de pelo menos 4 imóveis, ou então ela vendeu mais de 3 imóveis, ou vendeu mais de imóvel que ela mesma construiu nos últimos 5 anos, então ela vai olhar todos esses critérios, esses 3 critérios, se encaixar neles, né, em um desses 3 aqui, lembrando que o primeiro tem 2 critérios, né, que tem que ser
mais de 240 mil reais e mais de 3 imóveis, a pessoa física vai ter que pagar o IBS-CBS também. Então, além do imposto de renda da pessoa física, que vai chegar a 27,5%, pode ter mais essa alíquota aí de 28%, né? Mas com os redutores para compra e venda vai ficar 14%. E qual que é o outro critério? É o que acontece durante o ano. Então, isso aqui a gente está olhando para o início do ano. Então, chegou o dia 1º, a gente vai olhar no ano passado, se um dos 3 requisitos ali foi cumprido, a pessoa física já é contribuinte de IBS-CBS. Agora, se no mesmo ano eu tiver uma renda de locação superior a 20%, então chegou lá em julho, agosto, eu superei os 288 mil, né, que seria 20% superior ao limite estabelecido no critério 1, ou eu vendi mais de 3 imóveis no mesmo ano, ou vendi mais de um imóvel que eu mesmo tinha construído nos 5 anos anteriores, aí naquele ano eu passo a ser contribuinte dali para frente. Então essas são as regrinhas aí para uma pessoa física ser contribuinte do IBS-CBS. E aí ela tem todos os direitos, né, de uma empresa também, que eu posso utilizar os créditos e tudo mais. Isso, de novo, eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo que eu explico melhor, tá? Porque o objetivo aqui é a gente vai focar nesse comparativo para ver o que é mais vantajoso. Vender como pessoa física, vender como holding familiar no cenário pré-reforma e no cenário pós-reforma. A gente já está encaminhando aí para a parte final do nosso vídeo. Então, como é que vai ficar, pessoal? Venda de imóvel contabilizado como estoque. No cenário atual, a gente chega a esse 5,93%, e você pode ver que no cenário pós-reforma, mesmo com redutor de 50% da alíquota, a paulada é grande, né? A gente chega a 16,28%. A gente zera PIS e COFINS, só que em troca, né, ganha esse presente de grego, que é essa alíquota pesada de IBS-CBS de 14%. É claro que a gente aqui está considerando essa alíquota nominal. A alíquota efetiva a gente não tem como saber, porque vai depender dos créditos de IBS que essa holding vai ter. Porque todo tipo, eu explico melhor naquele outro vídeo, toda vez que eu comprar algum produto, algum bem, algum serviço de outro contribuinte do IBS-CBS, eu posso me creditar do que já foi pago naquela cadeia de consumo ali de IBS-CBS. Então, a não ser que eu compre de alguém que não é contribuinte, se eu comprar de uma empresa simples nacional que não seja contribuinte, se comprar de uma pessoa física, eu não vou me creditar porque não foi pago o tributo. Porque esse IVA, né, que é o IBS-CBS, a gente chama de IVA dual. Ele incide só sobre o valor agregado. Então, a ideia é que não tenha essa cumulatividade, a gente consiga deduzir esses créditos que já foram pagos e se creditar deles. Então, se eu vou lá e compro um imóvel de 5 milhões de reais, eu consigo me creditar do IBS-CBS que foi já recolhido naquela ocasião. E depois, quando eu tiver as minhas outras vendas, eu posso abater e eventualmente posso não pagar nada. Então, um cenário que eu tenho muito crédito, eu vou tributar ali só o 2,28%, é isso? Que é IRPJ e CCLL. Então vai ficar até mais barato. Mas se é alguém que não tem tantos créditos assim, ou se não tem nenhum crédito, a tributação vai ficar mais pesada. Então vamos para a nossa simulação aqui. O imóvel de 2 milhões de reais adquirido em 1º de janeiro de 2018 por 1 milhão e 200. Aqui é venda, né, pessoal? Óbvio, a gente está falando aqui de venda. Então vendi um imóvel de 2 milhões de reais que eu tinha adquirido lá em 2018. Então, eu vendi agora em agosto, tá? A simulação aqui é 31 de agosto, por 1 milhão e 200. Então, eu tive um ganho de 800 mil reais. Só que aqui eu já vou ter um redutor, como a gente viu, né? O redutor ali mensal. Então, a gente, em vez de utilizar os 800 mil reais, a gente utilizou ali o ganho tributável, que foram os 584 mil, jogou os 15% em cima e chegamos aos 4,38%, que foi a alíquota que foi paga aí efetivamente sobre o imóvel. Vejam que o redutor é bem considerável, né, pessoal? Em vez de pagar aí 15% de 800 mil, a gente pagou 4,38%. E foram 7 anos aí só de tempo, né? De 7 anos o lapso temporal foi de 7 anos, o que eu quis dizer. No cenário 2, temos a holding na sistemática atual. Então, a gente viu ali que é o 5,93%, mas nesse caso tem um adicional, porque passou 240 mil no ano. Então, a gente chega numa alíquota de 6,63%, dá 132 mil. Voltando ali, quantos mil reais? 87 mil. Então, a gente vê que na holding já tem um aumento. Então, nessa simulação aqui, a pessoa física saiu mais barato. E se a gente... Então, a gente tem aqui ainda o imóvel em estoque, considerando aí o cenário pós-reforma tributária, essa simulação aqui. Então, a holding vendeu como estoque. Por quê? Porque eu vou simular também o cenário ali na venda como se fosse um ativo imobilizado. A gente tem ali a incidência do IBS-CBS, né? CSLL, RPJ e tal, o adicional, chega então a R$ 339.680, quase 17% de imposto sobre a superação. E se eu vender como ativo imobilizado,
a gente tem uma tributação menor, porque a gente chegou ali, simplesmente tem a incidência do IRPJ e da CSLL e não tem a incidência do IBS da CBS. Então, chegou aí a 164 mil e equivale a 8,2%. Resumo comparativo, todas as opções. Então, a gente teve a opção pessoa física, 4,38%, holding no cenário atual, 6,63%, holding pós-reforma como ganho de capital, para vocês verem, né? Que até a holding como ganho de capital saiu mais barato do que a holding como estoque. Então, imagine que daqui a pouco a Receita Federal vai querer fiscalizar o contrário, né? Imóveis que eram para ser vendidos como estoque estão sendo vendidos como ganho de capital para fugir da tributação do estoque. Pode ser que isso venha a acontecer. A gente tem que ficar ligados. Mas pode ser uma estratégia do contribuinte, de fato, né? Colocar isso aí como imobilizado para pagar o ganho de capital. Conclusões. Para quem conseguir não ser contribuinte do IBS e CBS, tributar na pessoa física tende a ser vantajoso. Outra observação, lembrar sempre de considerar o princípio da não cumulatividade do IBS e CBS. E é possível, porque isso pode impactar, né, pessoal? Como eu falei, uma empresa que acumulou muito crédito, não, tranquilo, vou deixar aqui, vou vender, vou utilizar meu crédito e tal. Se bem que a gente pode restituir esse valor em dinheiro também, né? Então tem que analisar tudo isso. Possível solução, explorar aluguel na holding e, quando for o caso, alienar como imobilizado. E tem a alternativa da redução do capital social. Sempre tem essa opção, né? Ah, me arrependi, não devia ter botado isso aí na pessoa jurídica, então vai lá, reduz o capital social e tributa na pessoa física normalmente. Claro que tem discussões aí, alguns municípios cobram o ITBI nesse tipo de operação, porque tem uma alteração da titularidade da pessoa jurídica, do imóvel, né? Finalizando aqui, pessoal, quem não conhece, eu convido vocês a clicarem no link que eu vou deixar destacado ali nos comentários para obter mais informações, né, sobre o meu curso de planejamento sucessório. Como eu mencionei ao longo do vídeo, parte do conteúdo desses slides aqui eu tirei de uma das aulas de lá, sobre tributação, porque o módulo 8 é totalmente sobre tributação. Então são 4 aulas que a gente tem lá, fala sobre TCMD, ganho de capital e TBI também. São os principais tributos quando a gente fala de planejamento sucessório, né? Mas tem todos os outros módulos também. Tem módulos sobre herança, sobre testamento, sobre holding, sobre doação e sobre outras formas também de planejamento. Para quem tem interesse, fica o convite e dê uma olhada nisso. Será um prazer recebê-los como alunos lá do curso. E também para quem quiser mais informações aí sobre planejamento sucessório em geral, convido vocês a conhecerem o meu site, proximageração.com, e o meu Instagram também, Felipe Zaleski, onde eu produzo conteúdos também ligado aí à herança, testamento e planejamento sucessório. Por fim, quem gostou desse vídeo, né, se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos. Um abraço e até a próxima.